Sejam todos bem-vindos, amigos, colegas, alunos, bem-vindos ao Instituto Educacional Ferrari, Inteligência Educacional e Empresarial. O módulo que nós vamos estudar hoje é um módulo Departamento Pessoal e o tema vai ser sobre responsabilidades. Tá na tela, tá no slide, vamos aprender e compreender na prática o conceito introdutório do Departamento Pessoal. Qual é a função de um Departamento Pessoal? O departamento pessoal é um setor da empresa responsável por administrar as questões relacionadas aos funcionários, como folha de pagamento, férias e licenças, entre outros encargos trabalhistas. Aí nós vamos compreender no próximo slide a responsabilidade do profissional que trabalha no departamento pessoal. Aí tem uma responsabilidade administrativa interna, que envolve pagamento dos encargos trabalhistas, que é o salário, 13º, férias, DSR, horas extras. Então essa parte vamos entender, compreender como funciona o cálculo de férias, 13º, fundo de garantia, todas as verbas rescisórias, né, nas próximas aulas, tá bom? No slide aí vamos entender qual é a responsabilidade administrativa externa, tá? Essa responsabilidade está relacionada aos órgãos competentes do governo, tá? Que cuida da forma administrativa, né? E também a parte fiscalizatória. Então, os órgãos competentes do governo, né, têm uma responsabilidade administrativa e fiscalizatória. Então, o profissional do departamento pessoal, ele vai se relacionar com esses órgãos competentes, porque ele vai ter que cuidar, zelar com os dados e as informações de funcionários da empresa e os colaboradores também. Então, ele vai se relacionar, tá, com esses órgãos competentes, órgãos da Previdência Social, que envolve as guias do INSS, vai se relacionar também com a área tributária, da questão do recolhimento do imposto de renda, vai se relacionar também com a parte trabalhista, que envolve fundo de garantia, se o trabalhador for mandado embora, seguro-desemprego e assim sucessivamente. Então, o profissional do departamento pessoal ele tem essa responsabilidade interna e externa também. No próximo slide, tem a tabela do INSS, tá? Do ano de 2023, né? Então, essa responsabilidade administrativa externa desse profissional que trabalha no departamento pessoal é uma responsabilidade previdenciária, tá? Essa é uma tabela, é a referência de desconto do INSS. Então, essas são as alíquotas, são as porcentagens, tá? Vamos entender e compreender na prática no próximo slide. Olha só, no próximo slide aí, vamos supor, caso hipotético, que esse trabalhador, né, ele ganha um salário bruto de R$ 1.400, né? A primeira coisa que vai incidir na folha do trabalhador vai ser o INSS, tá? E qual é a nossa referência? É aquela tabela que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, olha só, se o trabalhador ele ganha R$ 1.400, qual que é a alíquota de desconto do INSS? Então, se você começa a perceber, né, que 1.400, né, ele é superior que 1.302 e inferior a 2.607,70. Então, o desconto do INSS vai ser o quê? 9%. Então, esse trabalhador que ganha R$ 1.400 e vai sofrer um desconto de 9% da sua folha de pagamento. Como que funciona a equação, tá? Olha só, a equação é essa: salário bruto vezes a alíquota dividido por 100. Se o salário bruto do trabalhador é R$ 1.400, vezes 9 dividido por 100, né, o valor vai ser R$ 126 de desconto do INSS, tá? Então, salário bruto menos o INSS, né, salário líquido que o trabalhador vai receber vai ser R$ 1.274. Muito bem, a gente entendeu na prática, o cálculo é simples, é muito fácil, mas precisamos entender a essência desse desconto. O que garante, qual é a vantagem que o trabalhador tem nesse desconto do INSS, tá? Tá no slide, tá na tela, olha só. Esse desconto do INSS garante para o trabalhador um mix de benefícios, né? Quais são o mix de benefícios da Previdência Social? Hoje, no nosso regime atual,
há 4 tipos de aposentadorias, tá? Sendo elas por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e aposentadoria especial. 3 auxílios, sendo eles acidente, auxílio-doença e o auxílio-reclusão. 2 salários, sendo o salário família e o salário maternidade. E uma pensão por morte, tá? Sobre a questão do salário, tá? Não confunda salário família, que nós vamos entender nos outros módulos do curso, tá bom? Com Bolsa Família, tá? Totalmente diferente, tá joia? Então, o desconto do INSS, tá, que o trabalhador sofre, né, no sua folha de pagamento, garante benefícios previdenciários, né? Se o trabalhador se acidentou dentro da empresa, ele tem um benefício, né, que é o auxílio acidente. O trabalhador ele desenvolveu uma doença, auxílio doença, e assim sucessivamente, que a gente vai aprender no módulo Previdência Social, tá? No próximo slide, uma pergunta, tá? Uma pergunta muito importante, né? Quantas aposentadorias o trabalhador pode ter hoje no regime atual de Previdência Social? Uma pergunta fundamental, tá joia? Olha só, vamos entender isso daí na prática. Olha só, no slide aqui, você vai entender e compreender que há regimes diferentes, né? Você tem o setor privado, você tem o setor público, né? E tem uma diferença aí, né, conceitual, específica, e vamos entender isso na prática, tá joia? Olha só, no setor privado, que é a CLT, é regido pelo Regime Geral de Previdência Social. O setor público, tá, é regido pelo regime estatutário, tá, que é o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Quais são as vantagens e desvantagens, né? No setor privado, né, o trabalhador no setor privado ele tem direito ao FGTS, que a gente vai aprender, né, no outro módulo do curso, né, o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Já no regime público, no regime estatutário, o trabalhador estatutário não tem FGTS. Já no setor privado, o trabalhador não tem estabilidade. Já no setor público, regime estatutário, tem estabilidade. Por quê? No regime privado, né, o trabalhador pode trabalhar 10, 15 anos, né, pode ser um diretor de empresa, pode ser um gerente, ele pode trabalhar muito tempo na empresa, mas ele não está seguro, né? Geralmente ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Então não tem estabilidade diferente que o regime estatutário. Passou para o estágio probatório de 3 anos e ele garantiu a sua estabilidade. Então essa é a vantagem do regime estatutário. Seguindo, né, a diferença entre setor público e privado, no setor privado observa teto previdenciário. O teto previdenciário hoje, 2023, tá, é R$ 1.501,50. Já no regime público não observa teto previdenciário. O que isso quer dizer, Ricardo? Olha só. A tabela do INSS, tá, que está aí no slide, essa responsabilidade administrativa externa, a tabela, né, previdenciária, serve tanto para o regime público e privado. A observação importante é que no regime privado observa teto previdenciário, no regime público não observa teto previdenciário. Então vamos lá, vamos supor que um diretor de uma empresa, setor privado, ganha um salário de R$20 mil. Quanto seria o desconto da Previdência Social? Olhando a tabela que está no slide. Olha só, o cara ganha R$20 mil, né? E qual seria o valor de desconto do INSS em folha de pagamento? Vai ser o valor de R$ 1.501,50. Tá joia? Por quê? Na Previdência privada, tá? O máximo hoje que o trabalhador pode ganhar de aposentadoria, qual é o valor? É o valor que está na tela. R$ 7.613,80 é o valor máximo que o trabalhador pode receber hoje de aposentadoria. Então vamos supor um médico, né, que trabalha no hospital privado, ele tem seu consultório médico, ele tem que recolher, né, a sua previdência social, né? Então o que acontece? Talvez ele ganhe 20, 30, 40 mil reais, né? Então o desconto que ele sofre sobre folha de pagamento naquele hospital particular que ele trabalha vai ser o que hoje? R$ 1.501,50. Já no setor público é diferente. Vamos supor que um delegado que ganha hoje, sei lá, 20, 25 mil reais, né? Qual seria o desconto da Previdência Social? Vai ser o quê? 14% sobre 20 mil reais. Então, por quê?
o setor público não observa teto previdenciário. Quando essa pessoa aposentar, ele aposenta com o seu salário, diferente que o setor privado. A pessoa pode ganhar 50, 60, 70 mil reais por bastante tempo, mas se ele aposentar, o máximo de aposentadoria que esse trabalhador vai ter no setor privado é esse valor que está aí em destaque em amarelo, R$ 7.613,80. Vamos entender isso, tá? Para não ficar com dúvida. Aí eu coloquei aí no slide, né, a diferença, né? Ó, setor privado. Vamos supor que o trabalhador ganha um salário de 10 mil reais, né? O INSS, o desconto dele vai ser o quê? R$ 1.501,50. Então ele vai ganhar, né, um salário líquido aí de R$ 8.498,50. O cara que ganha 8 mil reais, quanto que vai ser o desconto, Ricardo? Vai ser R$ 1.501,50. Um trabalhador que ganha 100 mil reais, 200 mil reais, um jogador de futebol, desconta R$ 1.501,50. Porque na tabela do INSS, você começa a perceber que tem um valor máximo ali, ó. Um teto, R$ 7.613,80. Se ultrapassar desse valor no setor privado, desconta o valor de R$ 1.501,50, tá? No setor público, né, vamos supor que o salário bruto aí de um trabalhador, setor público, o regime estatutário, ganha 15 mil reais. Qual é o desconto do INSS? Vai ser 14% sobre esse valor. Então, 14% sobre esse valor vai dar 2.100. Então, ele vai ganhar 12.900. Então, um trabalhador no setor público, né, que ganha acima do teto, ganha 10, 20, 30, 40, não importa, vai descontar 14% sobre o seu salário bruto. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que quando ele aposentar, ele vai aposentar com o seu salário. Tá bom? Além da estabilidade, ele aposenta com o seu salário. Já no regime privado, um trabalhador ele só consegue ter um máximo de aposentadoria hoje, o valor de R$ 7.613,80. Respondendo a pergunta, né? Não respondi a pergunta. Quantas aposentadorias o trabalhador pode ter hoje no regime atual de Previdência Social? Olha só, pessoal, é o seguinte, o máximo de aposentadoria, tá, que o regime atual de Previdência Social concede para o trabalhador são 2 aposentadorias. De que forma? Um trabalhador que trabalha no regime público e no regime privado, ok? Vamos supor que a pessoa passou no concurso público, regime estatutário, é um delegado, e à noite ele dá aula na faculdade, que é uma faculdade privada. Se ele trabalhar bastante tempo nesses 2 setores, ele consegue ter direito de 2 aposentadorias, ok? Só neste caso. Talvez o trabalhador, ele trabalha, vamos supor que um professor trabalha numa faculdade A, numa escola B, numa faculdade C, mas regime privado, ele só está acumulando salário, remuneração. E quando ele vai aposentar, ele não vai ter direito de 2 aposentadorias até 3, né? Ele só vai ter direito a uma aposentadoria. Só uma observação importante, o máximo que o trabalhador pode ter de aposentadorias é 2 aposentadorias, tá ok? Sendo regime público e regime privado, trabalhando em regimes diferentes, tá joia? Então, olha só, finalizamos aqui a nossa primeira aula, a aula introdutória, aprendemos o conceito de departamento pessoal, é a parte da responsabilidade, tá? A responsabilidade interna desse profissional é cuidar o quê? Dos encargos trabalhistas, tá joia? Mas o profissional do departamento pessoal tem uma responsabilidade também, o quê? Externa, e vai se relacionar com os órgãos competentes do governo, a parte previdenciária, que é o recolhimento do INSS, a parte trabalhista, que é a questão do recolhimento do fundo de garantia, né? E também se mandou o funcionário embora, né? O seguro-desemprego que a gente vai estudar nos outros módulos do curso, e também a parte o quê? A parte tributária, que envolve o imposto de renda. Então, olha só, essa responsabilidade é do profissional do departamento pessoal e da empresa como um todo. Tá ok? Aprendemos também, né, que o trabalhador pode ter o quê? 2 aposentadorias, trabalhando no setor público e setor privado. E também aprendemos como funcionam as alíquotas do INSS, o cálculo, tudo de uma maneira tranquila, bem direcionada, tá joia? Então, olha só, finalizamos a nossa aula e o próximo módulo vamos trabalhar a parte o quê? Da relação trabalhista, tá? Na relação trabalhista que envolve o fundo de garantia. Tá bom? Até a próxima aula, fica com Deus, que Deus abençoe.